Então, as contraindicações do uso da terapia de reposição hormonal. Quando a paciente vai ao consultório, Sibeli, e que estamos prestigiando agora, o médico tem que saber se ela tem contraindicações ao uso de hormônio. Quais são as principais? Vamos lá. Contraindicação absoluta, quer dizer, não pode fazer mesmo. Já teve antecedente de trombose venosa profunda, acidente vascular cerebral, popular AVC, ou qualquer tipo de câncer ginecológico. Tipo, minha mãe teve principalmente câncer de mama. Não pode, porque o hormônio ele pode o quê? Piorar, pode aumentar, tá, essa situação. Mas, por exemplo, no caso, minha mãe teve câncer de mama aos 60 anos. Eu não reponho, porque eu tenho medo de reposição hormonal, nunca repus. Mas se você... Você vê que na medicina é tudo muito discutível. E se você tiver calores, fogacho, tá? Aquela história, se o benefício for maior que o risco e fazendo um controle mais rigoroso, tá? No caso, sabendo que você teve antecedente de câncer de mama, que o câncer de mama chama atenção em relação à parte hereditária, principalmente os parentes mais próximos ligados a você, sua mãe é praticamente um parente, não, um parente muito próximo, você vai fazendo um controle. Qualquer suspeita, você para, depois você para, entendeu? Isso tem médico que é contra, tem médico que é a favor. O que você tem que fazer é melhorar a qualidade de vida do paciente. A função do médico é tentar melhorar a qualidade de vida do paciente. Cada caso é um caso. Então, câncer ginecológico, câncer de mama, câncer de endométrio. Você viu que teve câncer de endométrio, você não vai entrar. Um detalhe, é importante falar isso para quem está nos prestigiando agora, para não é sair daqui correndo. Depois de um ano, menopausa, durante um ano, o climatério, que é aquela fase de transição. Depois de um ano, não sangrou mais, começar a ter muito sangramento, passou um ano ou mais. Se tem muito sangramento, provavelmente uma suspeita de câncer de endométrio. Vai ter que fazer biópsia, tá? E aí não pode fazer reposição hormonal também. Sangramento em grande quantidade, não pode fazer reposição hormonal, porque pode ser uma suspeita de câncer. Então, mas por exemplo, no meu caso, que não tem mais útero nem trompa, mas não tem mais o meu útero, quer dizer, eu tenho que fazer rigorosamente o meu acompanhamento mesmo, porque eu não vou ter sangramento. Não, você não... Eu não vou ter mais sangramento, porque não tem útero, como é que eu vou ter sangramento? Não, você vai não. Então é importante também que você tenha, a pessoa como no meu caso, que não tem mais útero, tem que tomar mais cuidado para fazer os exames também periodicamente, né? Não, sim, você tem ovário. Sim. Então, o que acontece? Tá? Bem lembrado isso também, você vai lembrando de algumas coisas. Você tem ovário, o que acontece? Mulher que na menopausa, os ovários naturalmente são órgãos pequenos. Só para dar um dado para vocês, qual que é o volume normal do ovário direito e o volume normal do ovário esquerdo enquanto a mulher menstrua? Varia de laboratório para laboratório, mas de 2 a 9, de 3 a 9, de 2 a 10, de 3 a 10. O que acontece na menopausa? Quem que produz o hormônio? Os ovários. E devido à falta de produção de hormônio pelos ovários, tudo atrofia, tudo diminui, inclusive os ovários. Esses são órgãos pequenos. Na menopausa eles ficam tão pequenos, mas tão pequenos, que chega uma hora, muitas mulheres que estão nos prestigiando agora já pegaram os laudos dos seus respectivos ultrassons, está escrito ovários não visibilizados. Visibilização é um termo que você usa. Quer dizer, então provavelmente no seu caso, você tem do ovário, não vão ser vistos. Não é que eles desapareceram, eles estão ali. Entendi, mas você e uma série de mulheres que estão nos prestigiando agora também. Sim. Tá? Alguma coisa? Se eu tinha fazer é uma dúvida, doutor. No caso, relacionado à questão de reposição hormonal também. Se você tem nódulo nas mamas, mas é nódulo benigno. Pode fazer. Pode fazer, não tem... Fazendo um controle, sendo que é benigno, não é maligno, pode fazer. Agora esse controle tem que fazer o quê? Cada 6 meses, né? Tá? O ideal é que faça a cada 6 meses. Tá? Quando você fala em mama, o ideal é que faça a cada 6 meses. E na contraindicação de reposição hormonal, o que faz? Hoje em dia tem as famosas, que a gente fala que é uma coisa semelhante ao hormônio estrógeno. Medicamentos isoflavonas e tal. Mas aquela história, você vê na literatura, Sibeli, que não funciona para tudo. É verdade. Não funciona, alguns falam que é 50% funciona. E se não funcionar, o que tem que fazer? Tá? Você tentou aí, sabe, tentar melhorar o estilo de vida, fazer atividade física, não vai funcionar para todo mundo. Segundo a literatura, o que funciona mesmo é a TRH, terapia de reposição hormonal. Tendo contraindicação, você não vai usar. Agora, o que ele disse também, eu concordo muito com essa história de que a gente tem que correr atrás. Por exemplo, quando a gente fala que a grande maioria das mulheres falam que engordam na menopausa. Eu faço 60 anos agora em setembro. Né? É uma moça. Então, o que acontece? Eu estava com 14 quilos a mais que o meu peso. Né? Meu peso sempre foi 55, 56, eu cheguei a 70 quilos. Por que eu cheguei a 70 quilos? Por várias razões.
né? Que cada um sabe o porquê, né? Todos nós, cada um com os seus problemas, com a vida corrida, é com o filho, ou porque vai casar, ou porque está separando, ou porque isso. Todo mundo tem alguns motivos pelo qual nós descontamos a nossa comida, no nosso alimento. Isso é fato, né? E o que ele disse é uma verdade. A gente tem que parar e ver que é o seguinte, a partir do momento que a gente entra na menopausa, eu não tive esses calores loucos, de molhado, de sudorese, nada disso. Hoje eu quase não tenho mais nada, mas eu tive assim alguns calores, assim, essa coisa do calor interno, né, que você fica vermelha, que parece que todo mundo tá te vendo roxa, que é uma coisa horrível, mas assim, de sentir aquele calor mesmo de suar, não. Mas o que eu acho que é interessante é pôr na balança, é o que ele falou, eu acho. Tipo, você tá muito péssima mesmo, até você não tá se aguentando mais, porque tem aquela coisa, né, tipo, você olha no espelho e fala, puta, não tô me amando mais, não tô me achando horrorosa. Então aí você tem que procurar realmente um apoio, mas ou com florais, né? Eu faço muito tratamento também com florais, eu procurei fazer uma dieta mesmo, fui numa clínica para poder voltar com a minha autoestima muito mais elevada, que eu sempre tive muita autoestima, mas eu estava um pouco mesmo deixando de lado, cuidando de um, do outro e eu ficando para trás. Então eu acho que assim, quando você recupera também essa tua autoestima, de você olhar para o espelho e você também começar a malhar, de você começar a malhar para você carregar 10 pesos, 500 pesos, mas que você começa a ver que as pessoas estão te vendo com outro brilho. E foi unânime, as pessoas, todo mundo falava, me espelha, eu te achava bacana, te achava bonita, tá? Mas você está muito, não sei, você está exalando. Então eu acho que isso conta muito até para a sua vida no seu cotidiano. Agora é claro, você tem que também mudar os hábitos. Hábito alimentar é ponto pacífico. Mas o organismo, você acha que ele funciona de uma maneira diferente? Cada fica mais lento? Fica mais lento. Né? Fica mais lento mesmo. Tá? Mas cabe a nós a gente se adaptar entre essa lentidão e correr atrás. Agora, como foi o exemplo da Angela Vieira, sem querer bajular a Cibele também é um exemplo. Tá? Não é, realmente, ela posta que ela está fazendo ginástica todo dia, ela se cuida. Eu acho que é um exemplo para as outras mulheres que realmente tem que correr atrás. Exatamente. Tá? Reclamar é muito fácil. Muito. Não, eu fazia isso também. Falar que eu estou sendo metida, que eu estou parecida. Não. Porque tem gente também que fala isso. Tem mulheres, um exemplo. sabe, que olham de uma forma assim, tipo, de uma forma te deteriorando, como se você tivesse assim, tipo, tá querendo. E não, eu sou uma pessoa, gente, que eu sempre procurei levantar a autoestima das mulheres com a moda. A minha vida inteira, sou formada em educação física, fui bailarina, meu primeiro trabalho foi dar aula na Baby Class, quer dizer, eu sempre levantei, sempre fui natureba, nunca bebi, nunca fumei. Então assim, eu sempre levantei a bandeira de levantar a autoestima das pessoas. Foi o que eu sempre trabalhei na minha vida. Então assim, não é hoje que eu estou sendo aparecida, eu sempre fui. Eu sempre fui uma pessoa, é verdade, porque a gente é o que a gente é. Eu sempre fui uma pessoa de levantar a bandeira, né? De exemplo realmente das pessoas. E nunca deixar a pessoa para baixo, sentada no sofá. E eu posso falar, muita gente foi nessa clínica que eu estou indo. Que bacana. De que mais de 10 pessoas até à distância fazendo. E pelo contrário, você não está prejudicando ninguém. Pelas redes sociais você está ajudando muita gente. Né? Então assim, eu acho que o que eu puder fazer, o que eu puder indicar, eu indico tanta gente com tanta coisa sem ganhar nada. Eu acho que é importante isso, essa troca, porque essa sinergia volta toda para você. Lógico. Com né? certeza. Então assim, esse papo de engordar, eu acho que você tem que mudar literalmente os seus hábitos. Por quê? Porque ele disse que a gente fica mais lenta. E é verdade mesmo. E outra, gastar muito mais do que você come. Isso é matemática. Não adianta você querer comer um boi e não gastar o suficiente a mais do que você comeu. E não só isso, é provado também que a diminuição da produção do estrógeno aumenta o colesterol, principalmente o colesterol ruim. O que o colesterol pode fazer? Tá? Ele pode obstruir a placa, pode ser a saída do sangue para as artérias, que as artérias é que levam o sangue para todos os tecidos. Então, a própria menopausa pode fazer isso. Então, por isso que é importante fazer atividade física. E por isso que a gente também pode ter muito problema de derrame nessa época? Pode. Infarto? Pode. Porque muda todo o nosso metabolismo. Olha, eu posso falar? É um pé no saco, desculpa, doutor. Ai, doutor, e risco de gravidez no climatério? Então, você tem que fazer um exame, Como é que você sabe que você vai entrar na menopausa? Tá? Você está no climatério. O climatério é aquela bagunça menstrual, que tem os extremos da vida menstrual da mulher. Quando começou a menstruar, tem aquelas bagunças, menstrua um mês, fica 3 meses sem menstruar, no outro mês menstrua pouco, no outro mês menstrua muito.
Tá? Vira aquela bagunça até que chega uma hora que ela menstrua regularmente, até determinado ponto que começa tudo isso de novo. Então, para saber se ela está entrando na menopausa, faz a dosagem do hormônio FSH, que é o primeiro hormônio que aumenta quando ela está entrando na menopausa. Então, acima de 25, 30, ela pode até menstruar. 25, 30 mil unidades por ml, mas engravidar, não engravida mais. Ela já tem mais a reserva ovariana que permite que ela engravide. Fazer a dosagem. Tá? Tem mais alguma pergunta que nós estamos finalizando, Cláudia? É isso? Não é nenhuma pergunta, doutora. É concordando realmente com essa questão que a menopausa, a gente sempre escuta muito, né? Eu acho que também tem muitos mitos, né, da menopausa, muitos mitos. E isso que o senhor nos trouxe é muito bacana, essa questão emocional, né? Sim. Eu já entrei na menopausa, estou com 54 anos, né? Mas de verdade eu não me preocupo com ela. Eu faço a caminhada, eu faço dança, eu tenho a minha vida normal. Mas é uma fase normal da vida. É normal, eu acredito que seja normal. Claro que tem as irritações, às vezes, mas eu tento assim driblar da melhor forma possível. Eu acho que isso é muito importante. Muito. Porque isso é tudo. Isso é tudo na vida. Então, a mensagem que eu quero deixar, menopausa, assim como você nasce, eu já falei, você tem a infância, tem a primeira menstruação, tem a fase reprodutiva, a menopausa, que toda essa fase são vidas normais. Depende de como você tudo encara isso. É verdade. Problema daquela história. Todo mundo vai ter, depende de como você vai encará-lo para resolver. Sim. Tá? Depende de como você vai trabalhar o seu cérebro. E eu espero que todos, ou todas, né, todas, trabalhem o cérebro para o lado bom. Com certeza. É isso aí. Bem, gente, uma delícia. Passou muito rápido essa história de menopausa. Mexe com a gente, né? Fala a verdade. Olha, eu vou te contar. Mas o Dr. Michel esclareceu muito pra gente, como sempre, uma graça, super assim, esclarecedor, de uma forma fácil da gente entender. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Michel com o maior prazer. Ter estado aqui na minha casa, aqui juntamente também com as meninas. Obrigada. As divas magnéticas. Nós agradecemos, foi uma delícia. Foi mesmo. Muito obrigada pela tarde mesmo. Cláudio, muito obrigada, querido. As suas redes sociais.